Oi. Só que aí agora eu não vejo vocês do jeito que tá aqui, mas tudo bem. Pessoal, não consigo ver se alguém pedir para entrar, então só se alguém mandar mensagem no grupo, alguém ligar a câmera e me fala, porque não aparece para mim a tela, tá? Eu tenho que mudar aqui para a tela do slide, porque não sei o que aconteceu dessa vez. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ilusão de ótica. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então o que é ilusão de ótica? Ilusão de ótica são ilusões que enganam o nosso cérebro. É aquilo que você vê, mas às vezes o seu cérebro ele não vai interpretar como outras pessoas vão interpretar, por exemplo. Ou às vezes uma coisa é de um jeito e você imagina que é de outro. Então isso é ilusão de ótica. A gente falou na semana passada sobre a questão dos olhos e tudo. Então, isso basicamente é ilusão de ótica. Então, é essa relação que tem entre os olhos e o cérebro. Ao contrário do que costumam pensar, a visão, ela não é uma coisa totalmente física, mas tem uma experiência... Ô, professora, o meu celular tá acabando a bateria, aí eu vou entrar pelo computador, aí a senhora me aceita aí, tá? Pra eu entrar? Tá bom, gente, certinho. E aí, então, já que não são os nossos olhos que realmente enxergam, mas é o nosso cérebro, como eu tinha falado para vocês na aula passada. Os olhos, eles são essas ferramentas sensoriais que servem para receber essas impressões daquilo que a gente está olhando. Uma vez que essas imagens, elas são capturadas pelo nosso cérebro e ele julga aquilo que ele realmente está vendo. E isso acontece numa velocidade impressionante. Então, olha só para vocês verem essas imagens aqui, que legal. Aqui a gente tem duas imagens que são chamadas de ilusão de ótica ambíguas. A imagem que você olha, você consegue, dependendo de onde você foca os seus olhos, você vê coisas diferentes. Aqui, ó, se você olhar, você consegue ver um homem, estão vendo? Aqui, tá vendo aqui que tem outro homem aqui, um chapéuzinho? Tem um homem dentro de um homem. Um homem dentro de um homem. Tem uma mulher aqui. Aqui parece a mão, se você olhar esse homem inteiro. Mas se você olhar, você tá vendo um cachorro. É um cachorro. Então, olha essa outra imagem. Tem uma mulher no muro. Uma mulher dentro de uma mulher. Ah, mesmo, tem um rosto aqui, né? Tem um rosto de uma mulher aqui também. Olha, aqui tem outro também. Se você procurar, você vai ver mais aí. Então, isso se chama ilusão de ótica ambígua, onde você consegue ver a imagem e consegue perceber mais de uma coisa nessa mesma imagem. Então, dependendo de onde você foca. Aqui, se você olhar rápido, você vê duas pessoas idosas, não é? Mas aí, quando você olha, você já vê duas pessoas aqui sentadas. Aqui na orelha do senhor, você vê uma mulher, parece, não é? Saindo de uma porta. Aqui tem uma garrafa, que pode ser o brinco da pessoa. Então, assim, isso é ilusão de ótica. Por que isso acontece, gente? Como eu falei para vocês, o nosso cérebro, ele engana, né? De acordo... Deixa eu ver aqui se aqui tem 10 pessoas querendo entrar. Professora, Oi. tem umas 3 alunas e aluno Eu aceitei já. na aula. Na aula não, é no grupo perguntando quem entrou. Eu aceitei aqui. Bom que agora nenhuma manchada. Calma. Agora vai. Voltando aqui, então, para o nosso slide. Então, isso é uma ilusão de ótica ambígua. Existem as chamadas ilusões de ótica escondidas. São imagens que à primeira vista não tem nenhum significado. Mas quando você começa a olhar, e você começa a perceber que tem várias coisas escondidas ali naquela imagem. Então aqui, se você olhar... Professora. Oi. Teve uma vez que postaram no grupo da minha família que era para ver uma imagem, daí tava a imagem lá, daí dentro da imagem tinha uma senhora, quando você olhava pela primeira vez, e quando você olhava de novo tinha uma moça. Isso mesmo. Então, olha só, aqui você consegue visualizar os animais descendo aqui a montanha, tá vendo? No primeiro momento, quando você olha rápido, às vezes você não consegue perceber que eles estão aqui escondidos. Olha só aqui. Vocês estão enxergando os cavalos aí? Sim. Sim. Olha, aqui tem um. Eles estão de branco e marrom.
Isso, eles estão camuflados aqui, né? Aqui tem outro menor. Então, aqui tem um, quase não dá para ver esse aqui. Então, tudo isso é o quê? São formas como o nosso cérebro, ele consegue perceber aquilo que está acontecendo no ambiente, tá? Então, muitas vezes, a gente tem essa sensação que a gente está vendo aquela imagem, mas o que acontece é que o seu cérebro, muitas vezes, ele te engana. Você vê uma coisa, tem alguém ligado aí, gente. Só um minuto. Então, o seu cérebro, ele acaba te enganando. Você vê uma coisa que na verdade, não é real. Ou até com relação, por exemplo, aquelas mágicas que a gente vê, a maioria é ilusão de ótica. A pessoa chama atenção para você com a mão e esconde alguma coisa ali com a outra, e quando você olha, sumiu tudo aqui. Então, a maioria daquelas mágicas que a gente vê é tudo ilusão de ótica. É uma forma que a mão é mais rápida que o olho, e aí você começa a acreditar naquilo que você está vendo. Existe um tipo de ilusão também de ótica que é bem interessante, que são as impossíveis. São imagens inexplicáveis que você olha, a primeiro momento, quando você olha, parece normal. Mas se você observar bem, aquilo ali não tem sentido, é impossível acontecer. Por exemplo, olha isso aqui, parece um caixotinho de madeira, né? Um banco, sei lá. Mas se você olhar como que essa parte tá de cada essa peça e de Tá lá... desenhado, professor. Então, Tá bem no meio, assim, tem a parte de cima, aí a perna lá de trás tá em cima da frente. não tem sentido. Como que ela tá atrás? Mas quando a gente olha duas Né? vezes, não parece. Você olha aqui, ó, como ela tá lá atrás. Mas aí, se você olhar por aqui, ela tá na frente. Não tem como ela tá lá atrás e na frente ao mesmo tempo se ela é reta. Né? Olha essa aqui. A imagem vem, de repente ela faz uma curva aqui que é impossível também de ser feita. Então, são chamadas de ilusões de ótica impossíveis. Eu quero que vocês entendam. Olha essa aqui, nossa, até um negócio para ficar olhando isso aqui. As imagens que parecem se mexer, ela não está se mexendo, é uma fotografia. Principalmente se você aproximar e afastar o rosto, você tem a impressão que isso aqui está se mexendo. Todo mundo está vendo o negócio mexendo aí? Ou só eu? Nossa, Sim. eu não posso nem olhar pra vendo isso. Mexer também. De novo, olha aqui, também são fotografias, não está se mexendo, mas essa daqui parece que está ondulada e essa aqui parece que está piscando, mas ela não está. Isso tudo é ilusão de ótica, ou seja, o seu cérebro está sendo enganado nesse momento. Olha só, tá vendo? Pessoa do céu, eu fico quase doida com essa Estranho. coisa. Hipnotiza mais do que o hipnotizador mesmo. É bem estranho mesmo. Ó, vamos voltar. Professora, mas também aquele lá do preto e branco só tava piscando porque a gente tava focando num lugar. Se olhar no lugar onde tá piscando, ele Ele para de para. piscar. É isso que eu ia falar agora. Presta atenção, olha só, eu vou voltar. Ô, Olhando professora. para esse ponto, que cor que ele tá? Para vocês? O que foi? Esse aqui, que cor que ele tá? Branco e preto. Só esse aqui. Preto e branco. Só esse É, aqui, preto e olha branco. só, Nossa, eu tô escutando, você tá atrapalhando minha aula. gente, Preto e branco. Tem cinza também, eu acho, prato, sei lá. só branco. Foca o olho só nesse ponto onde eu tô mostrando o mouse, gente. Ele tá branco. Se você olhar a imagem inteira, vocês viram? Que ponto, professora? Não tô Tem um vendo. cantinho branco. Todos os pontos são brancos, gente. Todos. Só que É isso aí que dá ilusão de ótica. Parece que tem tamanho, espessura. é isso mesmo. Olha esse daqui. Tipos de ilusão de ótica chamado de pós-efeito. Ele depende do jeito que você olha. Ele pode ser um pato ou um coelho. Eu, na verdade, eu estou vendo coelho. Eu não estou conseguindo ver um... aqui, achei o pato. Eu tô vendo um pato. Eu também Agora vi eu primeiro. Agora eu vi o Tô pato. vendo os Agora dois. eu achei o coelho. Pato. É, se olhar de cantinho aqui assim. Eu só Pois tô vendo o pato. É só Tá vendo o pato? coloca o telefone na posição. O bico Aqui do a pato é orelha a orelha do coelho. Isso. A orelha Aqui do coelho é o bico do pato. Você viu o coelho. O bico do pato é o pato. E é interessante que às vezes você olha, você vê de um jeito, mas aí depois você não consegue voltar e ver de novo, né? É uma coisa muito Ô, estranha. professora, Oi.
Eu me afastei um pouquinho do lado, eu vi um coelho, aí minha mãe que tava do outro, ela viu um pato. Então, é isso aí. E Professora, como eu disse, é o nosso cérebro que está sendo enganado. A maioria das Professor. mágicas, como eu falei, é isso. Oi, pode falar. tem gente falando pra senhora deixar entrar. Eu já Lá no deixei grupo. agora, acabei de deixar. Ah, tá. Então, olha aí, vamos lá. Só para vocês lembrarem, então, olha só, para quem entrou agora, a gente está falando sobre ilusão de ótica, onde o seu cérebro ele é enganado. Você olha, parece aqui, por exemplo, que a imagem está se mexendo, mas na verdade ela não está, são fotografias. Aqui você olha, você vê um pato ou vê um coelho, depende do ângulo que você está olhando. Oi. Eu olhei para aquele que tava parecendo que tava mexendo, rodando assim. Eu falei assim, não é possível. É porque eu tenho um pouquinho de tremedeira, não sei porquê, mas desde pequenininha eu tenho. Não consigo ficar com a mão muito parada. Eu encostei o celular na janela e ainda continuou parecendo que tava mexendo. É porque não tem jeito. Não é o seu cérebro que está sendo enganado aí. Olha só essa daqui que legal. Também é um pós-efeito. Sapo ou cavalo é a mesma imagem. Só que quando ela está deitada, você vê aqui um sapo. Quando ela está em pé, você vê um cavalo, tá vendo? Entendi. Eu tinha visto dois quando cavalos, ela tá deitada, professor. você vê um sapo. Mas quando ela tá deitada, você vê um cavalo. Agora, se você olhar do cavalo e virar um pouquinho a cabeça, você dá pra ver o sapo de novo. Desse jeito. É porque eu olhei primeiro na que tava certa, depois eu olhei na que tava errada. Daí eu falei assim, é o mesmo cavalo, só que tá virado a imagem. Agora, Você vê o se cavalo. olhar do sapo e vira a cabeça assim, com a cabeça pra baixo. Olha lá, vamos voltar. Tá vendo aqui? Olha o sapo e você vira a cabeça e você consegue ver o cavalo de novo. O que eu quero que vocês entendam com essa aula de hoje é que a ilusão de ótica, ela é por que isso acontece? Ela acontece para ela enganar o seu... Ela é uma forma de enganar o seu cérebro porque os olhos, ele é só uma ferramenta. Você enxerga de verdade com o seu cérebro, com aquilo que ele vai traduzir. Aqui é uma figura 3D, gente. É uma fotografia, mas que dá a impressão que tem um buraco de verdade, que as pessoas estão lá dentro de verdade. Aqui as pessoas em pé, estão vendo? Foi feito no chão. Vocês sabem o que eu acho interessante? Que tem alguns países que fazem, eles pintam em 3D buracos no chão, lombadas, para as pessoas chegarem e reduzirem a velocidade. Né? Aí eles também fazem corte para poder fingir que tá caindo mesmo. Isso aí. Então, são pinturas 3D, como eu disse também, para enganar o seu cérebro aí. Olha só que legal, eu acho muito bonito. Quem dera conseguir fazer um negócio desse. Né? Agora, existe também a ilusão chamada ilusão de Miller-Lear. Essa figura, ela foi criada por um psiquiatra alemão chamado Franz Miller-Lear em 1889. Ela é conhecida como ilusão da flecha e é talvez uma das ilusões perceptivas mais conhecidas. Uma explicação aqui para essa ilusão é que a haste da figura B, olha só, qual parte é maior? Essa aqui da figura B ou essa aqui da figura A? As duas têm o mesmo tamanho. Só que Mas as só de flechas olhar. estão invertidas. Qual que é? Isso. Mas só de olhar, qual que parece ser maior? B. A B. A B. A B parece maior, por quê? Por causa Porque tá pra fora, daí parece, daí você acha que tá maior por causa que um tá fechado e o outro tá aberto. É isso mesmo. Então, olha Se só. o A ele tivesse com as faixas pra fora, ia ser igual. Ia ser igual. Então, a haste da figura B, ela parece maior porque as setas da extremidade, elas estão abertas. Então, o seu olho vê aquilo como se ele fosse maior do que ele é na verdade. Isso é muito usado por exemplo, se alguém aqui quiser fazer faculdade com relação a decoração, a design de ambientes, arquitetura, eles usam muito essa questão da ilusão de ótica para fazer, por exemplo, um lugar que é pequeno parecer ser maior, usando espelhos, usando setas. Então, tudo isso é uma forma de iludir, de enganar o seu cérebro, porque nem tudo que você vê é daquele jeito. Então, você olha, você tem a impressão que as duas têm tamanhos diferentes, que a B é maior. Mas, na verdade, as duas têm o mesmo tamanho, tá? Aqui, ó, a haste da figura A, ela parece menor porque o olho
chegando à ponte da haste, ele é levado a retroceder pela seta. É como se ele estivesse voltando. Então, ele acaba enganando o seu cérebro. Outra explicação é que a gente tende a ampliar as características que indicam distância do observador e reduz as características que indicam proximidade. Então, as setas, as flechas viradas para dentro, elas parecem representar objetos que se distanciam, que se afastam do observador. E as flechas viradas para fora, ela parece que aproxima. Então, olha aqui para vocês verem. Aqui dá a impressão, olha, que está afastando. E aqui dá a impressão que está aproximando. Parece que tem tamanhos diferentes, mas é a mesma imagem, só que de ângulos diferentes, tá? Aqui, e tem a ilusão do T invertido. Olha só. A ilusão do T invertido, ou da perpendicularidade, que mostra aqui nessa figura, ela foi estudada em 1858, e aqui causa o chamado efeito horizontal vertical. Apesar dos elementos da reta terem exatamente o mesmo comprimento, você olha, dá a impressão que o vertical é maior que o horizontal. Tá vendo? Mas os dois têm o mesmo comprimento. Só tá cortado no meio. Tá cortado no meio. Você olha, você tem a impressão que esse de baixo é maior. É bem interessante, né? Agora, olha só aqui também, com relação à distância que eu falei para vocês. A ilusão de Ponzo também se refere à ilusão da linha de comboio que eles falam. Foi definida, foi demonstrada pela primeira vez por um psicólogo italiano chamado Mario Ponzo no ano de 1913. Essas duas linhas, A e B, têm o mesmo tamanho, de novo. Mas como a distância entre as duas retas paralelas ali a elas, de A está maior que de B, você tem a impressão que B é maior que A. Tá vendo? E isso aqui, a gente percebe, por exemplo, o Sol é uma estrela, né? A gente sabe disso. Aí vocês estão aproveitando que eu não estou vendo a tela e tem algum engraçadinho riscando. Ei, gente, não é fácil não, né? O que acontece, pessoal? Por exemplo, por sinal eu coloquei para ver o nome, tá, Kaique? Eu sei quem está riscando. Tá para você saber. E aí... Professora, a primeira vez não fui eu, não. A segunda eu risquei foi sem querer, porque eu tentei apagar o que o menino rabiscou. Ah, tá. Então, gente, olha só, presta atenção. Uma questão interessantíssima que a gente percebe é com relação ao Sol. O Sol, ele está muito mais próximo de nós que as outras estrelas, mas ele é uma estrela como as outras. Só que tem estrelas que são muito maiores que o Sol. Oi? Eu vou ter que deixar minha câmera desligada, senão vai ficar travando a aula. Tá bom. E aí, gente, o que acontece? Existem estrelas que são bem maiores que o nosso Sol. Só que quando você olha, como eles estão muito mais longe, você tem a impressão que é pequenininha. Então, o Sol, ela não é a maior estrela que existe. Só que devido à distância, como está mais próximo de nós, ela tem essa impressão que ela é maior, entenderam? Então, é a mesma coisa que vocês podem ver aqui nessa imagem que eu comentei com vocês agora, olha só. Aqui, dá a impressão que o B é maior, olha só. Por quê? Porque a linha aqui, ela ficou mais estreita lá no final, né? No caso, mas o tamanho é o mesmo. No caso do Sol, o que faz a gente ter essa ilusão de que ele é muito maior é a distância, tá? Que dá essa impressão para nós, que ele é muito maior do que ele é na verdade, certo? Olha só, aqui também, bem parecido com aquela anterior. Essa imagem ela foi criada por Edward Bradford Titchener, nossa, que nome estranho, em 1898. Ele tem aqui duas flores, os círculos A e B. Oi? Por quê? Volta lá naquele negócio que você tinha colocado. Essa? Por que a da letra B tá maior do que a letra A? Então, o meio tá pequeno e o da A tá grande. E as bolinhas do lado, da A tá pequena e da B tá grande.
Então, isso daqui é outro exemplo de ilusão de ótica. O A e o B são exatamente iguais, do mesmo tamanho. Mas como aqui as pétalas da flor de A são menores e essas aqui são maiores, dá a impressão, ele enganou de novo o seu cérebro e você acha que o A é maior que o B. Mas na realidade, se a gente for medir, os dois têm o mesmo tamanho. Ô, professora, Oi? Agora 300 tá toda hora escrevendo no chat aqui, aí aparece aqui pra gente. E, tipo, a gente acha que é uma coisa tão importante quando a gente vai ler um negócio e a gente perde tudo na aula e ainda fica coisando a tela que a gente tá vendo a explicação. E eu ainda... Então, dica, vai no Alguém chat colocou o bonequinho do Among Us. Todo mundo tem- escreveu o nome no chat? e silencia tudo. Aí Eu vou quando fazer alguém isso agora. acha, não aparece pra você. Eu já botei meu nome no chat. Então tá. E foi a primeira coisa que eu falei antes de começar a aula, né, gente? Professora, eu entrei agora. Deixa eu colocar meu nome no chat. Aqui. Também vou colocar o meu, professora. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Vocês podem colocar aí. Eu coloquei a opção que vocês podem mandar mensagem só pra mim agora. Ô, professora, Oi. ontem eu percebi uma coisa. Na aula de matemática tinha mais pessoas, tinha 40, mas na hora que foi dar de língua portuguesa só tinha 17. Agora aqui tem É porque 46. 46? Bom, vamos lá. Vamos continuar então, gente. Senão a gente não termina isso aqui hoje. Tá terminando já. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo. E aí, então, como eu disse, aqui mais uma vez acontece de te confundir. Por quê? Porque como esses círculos aqui ao redor são menores, você enganou o seu cérebro de novo e essa estrutura aqui ficou maior. É aquela coisa assim, quando fala assim, usar roupa de listra horizontal deixa a pessoa mais magra, usar a listra vertical deixa mais gordinha, isso tudo é ilusão de ótica, é uma forma de enganar o seu cérebro para você ver aquilo que, na verdade, muitas vezes nem existe. Aqui é chamado ilusão do vaso de Rubin. É uma ilusão de ótica achei as ambígua pessoas, professora. que... Oi? Eu encontrei as pessoas. Ah, você conseguiu Tavam aí. encontrar as pessoas? Então, podemos visionar mais do que uma imagem, mas apenas uma de cada vez. Ela foi apresentada por Edgar Rubin Descobri. Achei as pessoas. por volta do ano de 1915. Eu também achei. Olha só, se você focar os seus olhos na parte branca, a imagem que a gente vê é o vaso. Se você se concentrar no fundo preto, você vê as pessoas. Olha, faz o que eu tô te falando. Olha só na parte branca. Se você olhar na parte branca, você vê as taças aqui, certo? Se você focar na parte preta, você vê os rostos. Conseguiram ver todo mundo? Eu vi, professora. É muito interessante, né? 100%. Verdade. É muito doido. Essa é da esquerda. Agora eu vi. Eu vi Conseguiu? dois caras de duas pessoas. Então, se você olhar na parte branca, você não vê o rosto, você focar o olho. Parece que é um pote normal, mas se você olhar para a parte preta, vê um rosto, dois rostos, aliás. É isso aí. Olha só, aqui também ilusão de ótica usando palavras. Muitas Professora. pessoas... Oi. Aquele lá do vaso, se você vê de um jeito, nunca, depois de um tempo, você não vê mais um vaso, você continua vendo a cara, mesmo se vendo o você... rosto. Mas se você focar bem na parte do meio, assim, do branco mesmo, é muito difícil você ver. Você tem que dar uma olhadinha no preto ali pra você conseguir ver o rosto. Não, Olha, volta lá pra você ver. Foca só na parte branca aqui, ó. Aí você, dependendo do jeito que você olha, seu cérebro interpreta uma taça. Dependendo do jeito que você olha, seu cérebro vê o rosto. É muito estranho. cara nervoso. É um cara nervoso ainda? Professora, coloca mais dessas coisas, são muito da hora. Tá bom. Então, olha só, vamos lá, tá terminando já. Aqui, nós temos uma ilusão de ótica com palavras. Muitas pessoas, quando olham essa imagem, elas leem good e outras leem evil.
Alguém? Eu só consegui ver good. Eu li até good. agora. Alguém? O Evil tá dentro, Tá tá dentro dentro do das good. letras, É só que no verdade. branco. É no branco, achei. Eu vi, professora. A primeira hora que a senhora colocou, já deu pra ver. Então, Professora, oi. como é eu que arrumo tudo do trem do meu pai, dessas coisas, de coisa de Detran, essas coisas. É porque ele trabalha com carro, essas coisas. Daí, sempre que quando eu vou arrumar alguma coisa do Detran pra ele, aparece lá essas palavras assim, encontre, fale quantas letras, Tem daí mesmo. tem lá A, E, I, tudo misturado. Agora aqui, dependendo do jeito que você olha, você vai ver aqui o IU, tá vendo aqui por dentro? Ou você vê um MI, eu e você. Olha que bonitinho. Todo mundo conseguiu enxergar aí? Oi. Nessa de baixo aí que tá meio Uhum. caramelo, eu vi um Y. Então, é o IU aqui, ó. Você tem o Y, o O e o U. IU. Agora, se você olhar nessa outra aqui, você vê o MI. Que seria, no caso, se a gente fosse traduzir, né? Eu e você. E aqui, good e evil, bom e mal, alguma coisa nesse sentido. Entenderam? E Então, o D parece o L, mas só que o L tá invertido. Tá invertido, verdade. Então, é o L do evil. Eu não sei como é que se pronuncia. E aí a gente terminou as nossas imagens de hoje. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, como eu tinha dito para vocês, acho que eu vou fazer isso toda vez agora. Eu vou colocar a opção aqui no bate-papo para vocês poderem mandar mensagem só para mim, ó, beleza? Só eu vou ver o que vocês estão falando aí. É porque, professora, tem muitas vezes que a gente está Pra mim tá explicando, privado. a gente está vendo a senhora explicando e aí começa a subir mensagem no rosto da senhora. É ruim mesmo. Isso, aí vai subindo mensagem, vai subindo no rosto da senhora. É só silenciar o bate-papo.